Boa tarde, pessoal. Eu vou dar continuidade aqui ao estudo das reações químicas. Eu deixei para vocês na semana passada, não, na retrasada, uma lista com alguns exercícios, né? Além dos exercícios que já estão aqui nas videoaulas. Então, muito bom que vocês tenham feito, né, para poder acompanhar aqui. Então, agora eu vou falar de duas leis, né? Eu sei que esse nome ele traz um pouco de resistência, né? Mas é assim, as duas coisas que fundamentam as reações químicas, que é a lei de Lavoisier e a lei de Proust, tá? E o que a gente vai dar, o que a gente está estudando aqui é o que eu já falei em outras aulas anteriores, pelo menos esse nome, que é estequiometria, tá? Que é o estudo dessas reações químicas, das proporções que tem entre cada substância numa reação química. Então, sobre a lei de Lavoisier, o Lavoisier ele é considerado o pai da química, tá? E ele é o responsável, ele é o dono, né, dessa frase que alguns de vocês podem conhecer, que diz que na natureza nada se cria e nada se perde, tudo se transforma. Então, a lei de Lavoisier tem a ver com isso. Por quê? Essa lei é também chamada de lei de conservação das massas. Isso significa o quê? Que numa reação química, né, que é formada por reagentes e produtos, a massa total dos reagentes, ela tem que ser igual à massa total dos produtos. Por exemplo, uma reação química que está acontecendo, né? Tanto na natureza, no nosso corpo, quanto dentro de um laboratório, num recipiente, os reagentes, a massa daqueles reagentes, lá no final, na formação dos produtos, não tem como uma massa deixar de existir, entende? Ela não tem como desaparecer, evaporar não, né? Porque evaporar ela continua tendo massa, né? Mas enfim, ela não deixa de existir. Então, a massa total dos reagentes deve ser igual à massa total dos produtos. É isso que diz a lei de Lavoisier, que é o fundamento das reações químicas. Então, aqui tem alguns exemplos, olha só. Numa reação em que a água, forma hidrogênio e oxigênio. Então, aqui o reagente é a água, hidrogênio e oxigênio são os produtos. Então, aqui um exemplo. Se tem 18 gramas de água, né, no fim, nós vamos ter 2 gramas de oxigênio, de hidrogênio e 16 de oxigênio. Então, percebe que a soma da quantidade dos produtos, que é 16 mais 2, necessariamente dá esse valor, que é a quantidade inicial de reagente, 18. A mesma coisa para esses dois exemplos, tá? Então, se eu tenho 68 gramas de reagentes, aqui no final os produtos todos, a soma deles tem que ter, tem que dar, na verdade, os 68 gramas. E no final, a última, a mesma coisa. 100 gramas de carbonato de cálcio vai formar óxido de cálcio e gás carbônico, de forma que a soma das massas tem que chegar a 100. Então, nesse caso, os 100 gramas, 56 é óxido de cálcio e 44 é gás carbônico. Prof, mas por que não é 56 de gás carbônico e 44 de óxido de cálcio, tá? Isso aí a gente vai ver adiante, também tem muito a ver com as aulas passadas, né? Porque percebe que aqui as reações químicas, eu não estou colocando a fórmula molecular da substância, estão os nomes, tá? Então isso aqui não é aleatório, esses valores que estão aqui, eles são exatamente isso que tem que acontecer, em função da fórmula molecular deles, tá? Que com as aulas anteriores, com essa aula e com uma última que eu vou estar dando sobre esse assunto, é fundamental que fique claro. Então, olha só sobre aplicando esse princípio. A reação química entre 23 gramas de álcool etílico e 48 gramas de oxigênio produziu 27 gramas de água e junto produziu gás carbônico. A massa de gás carbônico obtida foi de, essa é a pergunta, e o que está em branco é a questão. O que está em amarelo já faz parte
do desenvolvimento da resposta, tá? Da resolução dessa questão. Então, olha só, como é que a gente faz? Primeiro, transformar esse texto em linguagem química. Então, transformar isso que está sendo falado numa reação. Então, o que está dizendo? Reação do álcool etílico com oxigênio, portanto, eles são os reagentes. Produziu, então agora o que estiver falando vai estar relacionado aos produtos, olha só, produziu, tá aqui na flecha, 27 gramas de água e gás carbônico que tá aqui, tá? Então, álcool etílico e oxigênio são os reagentes, gás carbônico e água os produtos, e logo abaixo, então, esses dados aqui são os dados que estão nas questões. 23 deste aqui, 48 de oxigênio, 27 de água, e a pergunta é quanto de gás carbônico. Então, a gente aplica esse fundamento, né, essa lei de Lavoisier, que é da conservação das massas, ou seja, a massa se conserva na reação química, ela se mantém, e a soma dos reagentes, tá aqui, ó, 23 mais 48, é igual a X, que eu não sei, ou M nesse caso, mais 27. Então, soma dos reagentes é igual à soma dos produtos, faz uma equaçãozinha simples de matemática e você vai encontrar o resultado dessa questão, tá? Então, no fim, vai ser 23 mais 48 é 71. Esse 27 passa para o outro lado diminuindo para encontrar esse valor. Então, 71 menos 27 vai encontrar um desses valores aqui. Então, vocês podem fazer, tá? Aqui, observe a reação abaixo e complete, apenas se baseando nesse princípio. Então, olha qual que é a reação. Metano, que é esse, mais gás oxigênio, gera gás carbônico e água, tá? Então, aqui só tem as duas formas que a gente pode estar estudando, tá? Então, vamos lá. Na A, tá dizendo que 16 gramas de metano reagem com 64 de O2. Então, tá aqui, ó, 16 desse mais 64 desse formam 44 de CO2 mais, esse é o X de água. Então, como é que você vai fazer essa questão? Soma dos reagentes, que nesse caso é 16 mais 64, é igual a 44 mais X. Então, para A, B e C, mantém essa resolução, tá? Soma dos reagentes é igual à soma dos produtos. E essa tabela também envolve apenas esse conhecimento, tá? Só que está disposta de uma forma diferente, mas é como se tivesse a questão A, B, C, D, E e F. Agora, nessa reação, a gente tem um reagente 1, o reagente 2 e um produto. Então, a soma desses dois aqui, ó, dos reagentes 1 e 2, é igual a esse valor de produto. Então, nesse caso, eu tenho esse valor que eu não sei, que é A, mais 96 é igual a 132. Então, é uma conta simples de soma, né, que você tem uma incógnita, nesse caso é a quantidade de grafita, nessa linha aqui, né, você encontra esse valor, tá? Então, para cada linha dessa aqui, você vai encontrar esse valor de A, neste caso. No segundo, você vai encontrar o valor de B, que é do gás nitrogênio, nessa outra reação. Na terceira reação, o valor de C, tá? Então, para cada uma dessas 6 reações, você vai aplicar esse conhecimento e vai encontrar só fazendo conta de soma, passa para lá, deixa o X sozinho num lado da equação. Agora, a segunda lei, então essa é a primeira lei, a lei fundamental das reações químicas, tá? Agora a segunda lei, que é de Proust, ela fala sobre as proporções constantes, que eu já havia falado na última videoaula, eu falei bastante, falei do exemplo do bolo, né? Que se eu faço um bolo, para fazer um bolo eu preciso de 2 xícaras de trigo e 3 ovos,
Para fazer 2 bolos, são o dobro de trigo e 6 ovos, o dobro da quantidade de ovos. Então, aqui é a mesma coisa. E foi o Proust que falou sobre as proporções constantes. Então, o que é isso? Porque agora a gente vai estar falando em quantidades, né, de matéria, né? Então, olha só. Aqui também. Aqui toda a reação química aqui é a mesma, deste exemplo, que é a água formando hidrogênio e oxigênio, tá? Então, aqui tem essa linha refere-se a uma quantidade, essa refere-se a outra quantidade, digamos que a pessoa fez, digamos que tem 3 pessoas desenvolvendo ela no laboratório. Uma está usando essa quantidade de água, a outra está usando esta quantidade de água e a outra está usando esta, certo? Então, olha só. Então, vamos olhar primeiro só para essa aqui, para essa primeira linha. Se a gente for ver primeiro, vamos ver se está de acordo com a lei de Lavoisier, que foi aquela que eu acabei de falar. Eu vejo se a quantidade de reagente, que nesse caso é a água, é igual à quantidade dos produtos, a soma dos produtos. Então, tá certo, né? Tem 9 gramas de água e forma, 8 mais 1 no total, 9 gramas de reagente, certo? Mas o que o Proust está falando agora, está dizendo que o quê? Que se fulano está usando 9 gramas de água e ele encontrou 1 grama de hidrogênio, ele obteve 1 grama de hidrogênio, aquele que está usando 18 de água, percebe que 18 é quanto de 9? 18 é o dobro de 9. Esse tem que encontrar o dobro da quantidade de hidrogênio que o primeiro encontrou. E da mesma forma para todas as outras substâncias. Para o oxigênio também. Se usando 9 gramas de água, o fulano encontrou 8 de oxigênio, o fulaninho B, se ele usar 18, que é o dobro, se ele usar o dobro de água, ele tem que encontrar o quê? O dobro de oxigênio. Isso que ele quer dizer, tá? Então, olha só. Então, olhando para essas duas que eu acabei de comparar, a primeira linha e a segunda, né? Eu vou falar que o primeiro é o João, bem assim, eu não vou ter muita criatividade, mas o primeiro é o João, a Maria e a Beatriz, tá? João, Maria e Beatriz. Então, aqui eu comparei o experimento do João com o da Maria. E eu vi isso, né? A Maria tá usando o dobro, então ela tem que encontrar o dobro de tudo. Se eu comparar o João aqui de cima com a Beatriz, olha só o que acontece. A Beatriz, ela tá usando, vamos partir aqui da água, 27, enquanto o João usou 9. 27 é o triplo do que o João encontrou, tá? Se você fizer 9 vezes 3, você vai encontrar esse valor de 27. Então, se ela está usando o triplo, a Beatriz tem que encontrar o triplo da quantidade de hidrogênio e o triplo da quantidade de oxigênio que o João encontrou, correto? Então, quando a gente tem esses valores tipo o dobro, o triplo, a metade, né? Coisas que a gente olha e eu falo para vocês, 18 é quanto de 9? É 2 vezes 9, né? Uma coisa que a gente já... É simples pra gente fazer de cabeça, né? Mas nem sempre isso vai acontecer. Às vezes vão ser valores que a gente vai ter que botar no papel para fazer a conta. Que é, por exemplo, se eu quiser comparar a Maria com a Beatriz. Se eu falar para vocês, pessoal, a Maria usou 18 gramas de água e encontrou 2 de hidrogênio. A Beatriz vai usar 27, ela encontrou quanto de hidrogênio? Digamos que não estivesse aqui. Diferente do exemplo que eu dei lá em cima, que era tudo o dobro, né? Ou o triplo, quando eu comparei o João com a Beatriz. Então, nesse caso, é isso que eu vou ensinar pra vocês, pra como calcular essas proporções quando ela não é óbvia. A gente não faz de cabeça, tá? Então, tem 2 formas de fazer, basicamente, tem outras também ainda, né? Vai depender do seu raciocínio. Se você encontrar um outro raciocínio, um outro caminho, a sua lógica, tá tudo certo. Então, olha só, digamos que a gente não sabe quanto que a Beatriz encontrou, tá? Digamos que esse valor que tá lá embaixo do X agora nós não sabemos, a gente só sabe que ela vai partir de 27 gramas. E a gente também sabe de todos esses dados do João, de todos os dados da Maria, ok? Então, primeira coisa, como a gente pode fazer? A gente compara o seguinte, se a Maria, que
usou 18 gramas de água, olha só aqui embaixo. Ela usou 18 gramas de água, ela encontrou 2 gramas de hidrogênio, a Maria. A Beatriz, olha só aqui embaixo, a Beatriz, eu estou comparando duas. A Beatriz, que usou 27, encontrou quanto? Essa é a minha pergunta. Se a Maria, que começou com 18, encontrou 2, a Beatriz, com 27, encontrou quanto de hidrogênio? E aqui nós construímos uma regra de 3. Então, agora a regra de 3 a gente multiplica cruzado. Então, olha só, digamos que aqui é o x, né? Vai ficar 18 vezes x, aqui 18 vezes x, é igual a 27 vezes 2. Tá aqui, ó. Então, vai ficar 18x é igual, 27 vezes 2 é 54, passa o 18 dividindo, eu encontro que a Beatriz vai encontrar 3 gramas de hidrogênio. E isso eu faço também se eu quiser encontrar a quantidade de oxigênio. Só que daí eu vou estar falando que 18 gramas encontrou, né? 18 gramas de água da Maria forneceu 16 de oxigênio, ele estará aqui no lugar na regra de 3, né? Assim como 27 gramas de água da Maria vai encontrar X de oxigênio. E você vai desenvolver a regra de 3 utilizando a multiplicação cruzada, como vocês já devem estar fazendo em outras matérias. Tá bom? Então, assim, sempre que for construir a regra de 3, pessoal, olha só o seguinte. Desse lado aqui, ó, tanto 18 quanto 27, ele está se referindo a quem? A água. Então, aquele valor que está um embaixo do outro, ele se refere sobre uma mesma coisa. Isso é em qualquer regra de 3. Tá? Isso é para ajudar vocês, não sei o quanto vocês têm facilidade ou quanto vocês já conseguem construir a regra de 3. Porque uma coisa é calcular com a regra de 3 pronta, é saber multiplicar cruzado. Outra coisa é construir o raciocínio e montar a regra de 3. Tá bom? Então, percebe que de um lado, ó, isso aqui tudo é referente à água e isso tudo é referente a hidrogênio. Essa linha de cima é toda referente a Maria e a linha de baixo é toda referente a Beatriz. Tá? Uma outra forma de fazer, vai aparecer aqui do ladinho, é eu fazer o seguinte, 18, eu divido aqui, ó, 18 dividido por 27, que tá aqui embaixo, é igual a 2 dividido por x, que é o valor que eu não sei, né? Lembrem que a gente ainda não, é como se não tivesse o 3 lá embaixo. Então, se eu quero saber que valor é esse, 18 dividido por 27, 2 dividido por x. Aí você vai fazer, você vai fazer esse cálculo, né? Então, tem que pegar esse x, jogar lá pro outro lado, lá pra cima, tá dividindo, vai passar multiplicando. Esse 27 vai passar lá do lado do 2 e o 18 desce dividindo. Faça isso no papel, tá? Mas daí é a regra de matemática aqui. No fim, você vai chegar nisso aqui, que é a regra de 3. Então, aqui um exemplo, ó. Sabemos que 7 gramas de nitrogênio reagem com 1,5 grama de hidrogênio, produzindo gás amoníaco. A massa de gás amoníaco que iremos obter nessa reação, quando misturamos 2,1 gramas de nitrogênio com uma quantidade de hidrogênio, é... Então, lê aí você devagarinho, tá? Novamente, o que está em branco é a questão, o que está em amarelo já é parte da resolução. Então, primeiro, transforma tudo em linguagem química. Coloque aqui, isso vai fazer diferença. Se você colocar reagente no lado de produto, na primeira conta que você vai fazer, que é da lei de conservação das massas, já pode errar. Então, tá aqui, ó, nitrogênio mais hidrogênio forma gás amoníaco. Quanto de nitrogênio? 7, aqui embaixo. Reage com 1,5 de hidrogênio, produzindo gás amoníaco. Então, esse valor eu não sei. Só que, aqui, esse primeiro valor aqui, ó, quanto de gás amoníaco é formado? Então, ele só precisa daquele primeiro conhecimento, que é a lei de Lavoisier, que a soma dos reagentes é igual ao dos produtos. Então, a soma dos reagentes aqui é igual a 8,5. Pronto, eu já sei quanto tem de gás amoníaco nessa primeira reação. Mas a pergunta é,
Quanto do gás amoníaco que a gente vai obter? Olha só, quanto? Então essa é a pergunta, esse é o X. Quando misturamos 2,1 gramas de nitrogênio com uma quantidade de hidrogênio, que ele nem fala. Porque se ele falasse qual é a quantidade de hidrogênio, nós poderíamos somar e encontrar esse valor, mas não é isso. Agora a gente aplica a lei das proporções. Então, olha só, eu não tenho isso aqui, eu não tenho gás amoníaco nessa segunda reação usando 2,1 gramas, mas eu sei o quanto, eu sei que eu obtenho 8,5 do gás amoníaco se eu utilizar 7 de hidrogênio. Então tá aqui nossa regra de 3. 7 de nitrogênio forma 8,5 de gás amoníaco, assim como 2,1 forma X. Essa é a regra de 3 formada. Multiplicação cruzada, 7x é igual a 2,1 vezes 8,5. 2,1 vezes 8,5, se vocês fizerem, vão encontrar esse valor de 17,85, dividido por 7, que veio, estava multiplicando lá do outro lado, veio dividindo, valor 2,55 gramas. Tá bom? Outra forma de fazer, aquela segunda forma que eu expliquei no slide anterior, divide aqui, ó. Divide isso, então 7 dividido por 2,1 é igual a 8,5 dividido por x. Você vai encontrar exatamente a mesma coisa que encontrou através do raciocínio lógico, que é o que eu recomendo. Porque você aprender a construir a sua regra de 3, que é baseada no raciocínio lógico, você não vai usar só pra cá. Você vai usar em muita coisa, muito além de matérias e disciplinas, tá bom? Mais um exercício para vocês fazerem. Então, aqui, novamente, segue essas etapas que eu coloquei aqui. Primeiro, transforma em linguagem química. Adiciona os dados, esses valores de gramas aqui, ó, logo abaixo das substâncias, como eu fiz nos slides anteriores. Depois, construa o teu raciocínio fazendo os cálculos. Construa ali a tua regra de 3, tá? E assim, observa primeiro se é possível aplicar a lei da conservação das massas. Como? Ó, transformei em linguagem química, coloquei os dados que são fornecidos, né? Adicionei todos os dados fornecidos. Primeiro, observa se é possível aplicar a lei de conservação das massas. Aqui em cima ó, porque eu já tenho esse de três substâncias, ó, eu tenho 2 valores e apenas uma incógnita. Então, a soma desses 2 reagentes vai ser igual a esse valor. Você começa por aí. Depois que tem esse valor, aí você vai construir a tua regra de 3, se baseando nesses 2 últimos exemplos que eu dei. Aqui a mesma coisa você vai fazer. Transformar em linguagem química, colocar os dados abaixo e construir tua regra de 3 depois. Então, observa assim, ó. Você consegue aplicar a lei de conservação das massas, que é super simples? Começa por ela. Assim você já vai obter um dado que é fundamental para dar continuidade na questão, tá? Então, vocês também vão fazer essa questão. E, deixa eu tirar isso aqui. Espera só um pouquinho. Aqui, ó. E aqui igual, é igualzinho, só que agora tem uma a mais. Nas anteriores, eram só como se fosse duas, né? Duas linhas, duas reações, desculpa, a mesma reação acontecendo, mas em duas proporções, em duas quantidades diferentes. Agora a gente tem 3. Então, primeira coisa, a gente começa do A aqui, ó. O A, ele dá um monte de 4 compostos que a gente tem, 2 reagentes e 2 produtos, ele fornece 3 valores, uma incógnita. Então, novamente, qual é esse valor de X? Lei de Lavoisier. Soma dos reagentes é igual à soma dos produtos. Você vai fazer uma conta simples e vai encontrar o valor de 95. Faça e vê se está certinho, tá? Encontrou esse valor? Vamos para a próxima. Agora você tem que encontrar a quantidade desse aqui, ó, do hidróxido de magnésio, quando usa essa quantidade de ácido clorídrico. E você também tem que encontrar a quantidade de cloreto de magnésio, tá? Várias formas de fazer isso, eu mostrei 2 nos slides anteriores, né? Então, olha só uma coisa. Primeiro, você tem que encontrar qual que é essa proporção, né? Então, aqui, ó, comparando a A com a B,
que a A eu já tenho todos os valores, então é ela que vai ser minha referência, eu vou perceber que esse valor de 36,5 é a metade de 73. Aqui também tem do outro lado, ó, quantidade de água, 18 que foi obtido, né, na reação B, é a metade de 36. Então, se eu obtive a metade de água, se eu estou partindo da metade de ácido clorídrico, quanto que eu tenho que ter aqui de hidróxido de magnésio, comparando com esse valor de cima? A metade também, né? E quanto desse valor de cloreto de magnésio, que é o Y, comparando com o de cima? A metade também. Sempre a metade. Se a proporção é que eu tô é igual ao bolo. Se eu quero fazer o dobro, eu coloco o dobro de trigo, o dobro de açúcar, o dobro de óleo, enfim, o dobro de todos os ingredientes. Não adianta eu colocar o dobro de alguns e outros eu colocar metade. Eu não tô fazendo o dobro da receita, né? Então aqui é a mesma coisa, é como se a gente estivesse fazendo, nesse caso na B, uma receita de bolo que é a metade da receita anterior. É a metade. Então eu coloquei metade da quantidade de ácido clorídrico. Vamos ver. Metade da quantidade de hidróxido de magnésio, que é 58 dividido por 2, 29. Então o valor de X é 29. Metade da quantidade de cloreto de magnésio, baseado nesse valor aqui, 95 dividido por 2, 47,5. Pronto, fechou? Então viu como tem várias formas de chegar desde que a gente encontra as proporções. Agora o C, olha só, o C de 4, né, substâncias, ele só me dá o valor de 1, que é esse aqui, ó, 190. Então vamos ver, vamos partir dele, né? 190. Se eu olhar, então eu tenho o cloreto de magnésio ali, né? E tenho as duas reações acima que podem me ajudar, que são fundamentais para eu encontrar os valores, né? Porque elas vão me dar as proporções. Então, olha só. 190, se você for perceber, é o dobro de 95. É o dobro do que tem nessa primeira reação, ó. O dobro de 95. Consequentemente, agora percebe, eu percebi que o valor que tem aqui na C, de cloreto de magnésio, é o dobro do que foi usado na A. Então, se eu quiser usar esse raciocínio, que eu estou usando agora para resolver essa questão aqui, você tem que estar usando sempre o valor da A para colocar lá na C, porque foi esse que eu parti, né? Foi a partir dessa comparação, né? Então tá. Então, se 190 é o dobro de 95, o Y é o dobro desse valor, o X é o dobro desse valor e o Z é o dobro de 36, é sempre o dobro, certo? Essa é uma terceira forma de fazer. Você pode refazer toda essa questão, coloca no teu caderno essa tabela sem os dados que estão em vermelho, os em vermelho já fazem parte da resolução, mantendo os dois raciocínios passados. Volta lá, segue junto ao raciocínio e vê pra você o que faz mais sentido. E outra, às vezes, em alguma situação, vai fazer mais sentido fazer de uma forma, outro da outra. Raciocínio lógico não é eu pegar a minha lógica e colocar dentro da cabeça de vocês, tá? Existem vários caminhos pra gente seguir. E aqui eu vou deixar esse último exercício, muito parecido com esse anterior, tá? Um pouquinho mais simples, porque aqui a gente tem só um produto, para vocês realizarem usando a forma que vocês acham melhor, que para vocês faz sentido, tá bom? Então, assim, eu vou estar disponível para vocês por webconferência, estou disponível, né, também desde sempre por WhatsApp também, mas não tenho recebido tanta procura. Para que vocês façam a lista, vou amanhã já tirar as dúvidas da lista anterior e também na próxima semana desses exercícios aqui, tá? Então, falta apenas uma aula sobre esse assunto. Esse assunto aqui é o considerado mais complexo dessa disciplina, né? Ou, enfim, um dos mais. E, por fim, o que vai ter na próxima aula, a gente vai unir todo esse conhecimento da aula de agora com os anteriores em que vocês tiveram que calcular mol e massa molar.
Por isso que é importante ter feito a lista de exercício, tá? Então, bons estudos. Beijo.